Aleluia. O livro de Lucas, capítulo 8, versos 22, a Bíblia vai dizer assim: E aconteceu que em um daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Passamos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento e lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando eles, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos morrendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, que cessaram, e fez bonanças. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas manda e lhe obedece? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és fiel, Jesus. Toda honra e glória somente é dada a Deus. Esse texto no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22, é um texto bastante lido, um texto que eu sempre estou lendo, mas hoje eu lendo aqui, eu começo a descer a revelação sobre esse texto. O Espírito Santo começa a me dar detalhes desse texto. É um texto o qual fala sobre Jesus e os discípulos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Os discípulos com Jesus fala de barco, fala de água. Também o texto fala de tempestade. Aleluia! O texto também fala de vento. O texto também, terra, ele fala de perigo. Aleluia! Aleluia! Mas também o texto, ele fala de milagres. Ele fala de prodígios. Ele fala de maravilhas. Aleluia! Deus seja louvado. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Quando o texto ele começa a aplicar sobre o barco, quem aqui, nunca ouviu falar ou assistiu falar ou ver sobre o barco? O barco é um transporte que ele é um transporte marinho. Ele é um transporte que ele é colocado dentro da água. E o barco, ele é um transporte que ele tem a missão de te levar para algum lugar. Aleluia. Esse barco, ele tem a missão de te levar ou trazer para algum destino. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O barco, logo, é um transporte que te leva para um destino. Oh, aleluia. Aqui, aleluia, louvado seja Deus. Esse barco, ele é um barco que ele carrega pessoas. Louvado a Deus. E esse barco, ele então, com os discípulos, e Jesus entra no barco. E os discípulos então têm uma missão de ir chegar ao outro lado. Aleluia. Louvado seja Deus. Então aqui vai se cumprir a missão do barco. O barco tem a missão de levar Jesus, os discípulos, para o seu destino, para o lugar onde eles queriam chegar. Aleluia. Só que como não é diferente na minha e na tua vida, aleluia, a nossa vida, terra, é um barco. Oh, aleluia, obrigado, Espírito Santo. A minha vida e a tua vida é um barco. Por quê? Porque nós temos e queremos chegar a um destino. Nós, vamos lá, pela manhã, acordamos, vamos trabalhar. A nossa vida diária é trabalho, igreja e rua, para comprar alguma coisa. A nossa vida, algumas pessoas aqui, a vida diária é acordar, lavar a casa, arrumar prato,
lavar roupa, fazer janta, à noite dorme. Lava prato, fazer janta, fazer merenda, igreja. Alguns trabalham, igreja, assim sucessivamente. Nossa vida é um barco, ela tem um destino. Aleluia. Agora entenda esse mistério. O barco tá os discípulos, só que com os discípulos, Jesus está no barco. Aleluia, louvado seja Deus. O barco terra que Jesus está é o barco que os discípulos têm um destino para ir. Então a minha vida e a tua vida simboliza o barco. Então Jesus está no nosso barco. Jesus está no meu terra e no teu barco. Jesus está no barco de cada um que está aqui. Agora entenda, tem algo muito importante aqui. Aí o barco, ele se inicia a sua jornada. Aleluia, glória a Deus. E lá na frente, bem lá na frente, a Bíblia vai dizer, que sobreveio uma tempestade. Aleluia. 2 pontos. Barco, que quer dizer destino. 2º ponto, sobreveio. A palavra sobreveio é algo inesperado. Você não esperava. Uma situação inesperada. Algo que você não esperava aconteceu. Aleluia. Assim na minha vida e na tua. Aleluia. Trabalho, igreja, casa. Trabalho, igreja, casa. Só que algo inesperado acontece. Quantas e quantas pessoas que estão aqui nesta noite, que está comigo ouvindo essa palavra, quantas e quantas pessoas em suas vidas, algo que você não esperava aconteceu. Algo que você não esperava aconteceu. Do nada, de repente, acontece, sobreveio. O sobreveio é doloroso. Ninguém espera o sobreveio. Muitas pessoas que estão me ouvindo, o sobreveio, aleluia, sobreveio sobre sobre a sua vida, né? Aleluia. Quem aqui no sobreveio, aleluia, uma perca de alguém que você amava, uma perca de um ente querido, aleluia. Quem aqui não de repente já ouviu uma notícia que perdeu alguém, que alguém morreu? Quem aqui não já ouviu uma notícia que perdeu o trabalho? É inesperado, é de repente. Quem aqui não já ouviu uma notícia de repente que aconteceu um acidente, ou que alguém está no hospital, ou que alguém está com alguma doença, ou que o câncer, ou que o tumor? É de repente, igreja. É o sobreveio da vida. Aconteceu com Jesus no barco, o sobreveio da vida. Os discípulos também aconteceu o sobreveio. Aleluia. Na minha e na tua vida aconteceu. Agora entenda, tem algo importante nesse texto. O texto vai afirmar o barco, o sobreveio, a tempestade. Aleluia. A tempestade começa a acontecer dentro do barco. Agora entenda que algo muito importante. A tempestade que sobreveio sobre a minha vida e a tua vida, ela não é para sempre. Ela não é para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu vou mais além. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que no momento que a tempestade vem, o vento forte vem. Agora entenda, a tempestade, o sobreveio, os momentos inesperados, a perca, a morte, a doença. Aleluia. O diagnóstico do médico sobreveio. Quantos e quantos aqui nessa noite, né, já recebeu uma notícia inesperada que até hoje o coração dói? Que até hoje o coração está aí moendo, não aceitando o que aconteceu. Aleluia, louvado seja Deus. A tempestade vem, o sobreveio veio, a tempestade chegou. Aleluia.
Aleluia. Agora a Bíblia vai dizer, terra, que no barco também aconteceu o vento. Na minha vida e na tua vida não é diferente. Aleluia. Não é diferente. Glória a Deus. Aleluia. O vento também acontece. Aleluia. Quantas e quantas vezes eu em cima de carro ou caminhão, eu falei assim, eu vou levantar e vou sentir o vento no meu corpo. Você acredita que o vento forte, ele é capaz de balançar o seu corpo? Porque na minha vida e na tua vida é desse jeito. O vento balança. O vento te balança. As situações da vida te balança. A tempestade te balança. Não consegue se firmar. Não consegue andar equilibrado. Por quê? Porque o vento balança. O vento balança, terra, a minha, a tua vida. O vento está balançando. Quantos e quantas pessoas aqui nessa noite o vento não balançou hoje? Quantas e quantas e quantas pessoas que estão aqui o vento não balançou? Foi uma tempestade dentro de casa. Aleluia. Que deu vontade de não vir nem para a igreja. Foi um vento que ficava assim, vai ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. É o vento, terra. Aleluia. É o vento da vida. Vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. O vento da vida. É o vento da vida. Aleluia. Agora entenda algo muito importante dentro desse texto. Louvado seja Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Agora venha, barco, aleluia, sobreveio, tempestade, vento, tudo de ruim, né, irmão? Agora entenda, no momento que as águas começam a entrar dentro do barco, aí agora os discípulos, aleluia, glória a Deus, aí agora os discípulos, eles começam a gritar. Agora entenda, antes deles gritar, eles enxergou o perigo. Aqui é algo também que chega para a minha vida e para a tua. Não tem pessoas, não tem, é todo mundo. Aconteceu no barco de Jesus. Chegou o perigo. Quem sabe nessa noite, quem está aqui nessa noite, quem sabe foi o dia todo um perigo. Quem sabe na sua casa você passou um perigo. Quem sabe na rua você passou um perigo. Quem sabe no trabalho você passou um perigo. O perigo, ele está vivo. O perigo, ele está vivo. Então ele não escolhe as pessoas para chegar. Ele vem também com sobreveio. Então o sobreveio, ele vem junto com essas coisas. O sobreveio vem os acontecimentos ruins, vem o vento, vou ou não vou, a dúvida, aleluia, os acontecimentos ruins, a dúvida, e agora o perigo. Aí agora a gente passa a acontecer os perigos. Agora entenda algo muito importante. No momento que os discípulos entendem que já está no perigo, aí agora os discípulos gritam: Mestre! Mestre! Vamos morrer! Aleluia! Quando o discípulo grita: Mestre! Vamos morrer! Estamos correndo perigo! Vamos morrer! Aí agora Jesus leva... Ai, meu Deus do céu. A Bíblia vai dizer, terra, que Jesus levanta. Quando Jesus levanta, aí então Jesus fala assim, ó: eu repreendo essas águas, eu repreendo esses ventos. Aí agora, aleluia, acontece algo importante aqui. Aleluia. Tem uma revelação nesse texto. Jesus, ele faz o que? Ele levanta. Glória a Deus. Jesus, ele levanta. Quando ele levanta, ele repreende o vento. Agora aqui, o que Jesus quer ensinar eu e você com isso?
Jesus é Deus ou não é? É ou não é? Sim. Agora, se Jesus lá no barco, ainda deitado, que ele estava deitado, ainda deitado, se ele falasse assim, para vento, para. Vento parava ou não parava? Parava. Se Jesus falasse no pensamento, o vento também parava, porque ele é Deus. Se Jesus só olhasse com o olhar dele e falasse no pensamento com os olhos, não precisava nem levantar, acontecia a maravilha, o prodígio. Agora Jesus ele teve que mostrar para mim e para você dentro dessa revelação que ele se levantou. Sabe o que quer dizer com isso? O que eu e você está deitado ainda diante dessa situação? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que muitas das vezes você está passando por dúvida? Sabe por que muitas das vezes você está passando por acontecimentos que você nem esperava? Sabe por que você ainda está sofrendo com a situação? Porque ainda você está deitada. Você ainda está deitado sobre a situação. Você aceitou a situação. Você está aceitando o que você está passando. Aleluia. Glória a Deus. Está aceitando o que você está passando. Ei, minha irmã! Levanta! Oh, aleluia! Levanta, meu irmão! Nessa situação aí você não pode ficar, não! Levanta! Tá deitada ainda por quê? Aleluia. Tá com dúvida ainda por quê? Anda, chora, mas por que ainda está com dúvida? Por que não levantou ainda? O milagre está para acontecer, mas precisa você se levantar. O marido, o esposo, o filho, tudo nas drogas, tudo na bebida. Ei, eu te dou um conselho, levanta. Levanta você mesma. Mas eu não aguento, irmão Lucas, eu tô assim assado. Vai arrastando mesmo. Aleluia. Vai arrastando mesmo. Levanta. Levanta-te e clama. A Bíblia vai dizer que Jesus ele pega, levanta, então ele repreende. O que repreender é não aceitar. Aleluia. Tem gente que ainda está deitado e ainda aceitou a situação. Por isso que o milagre ainda não aconteceu. Tem gente, aleluia. Tem gente que está deitado e ainda aceitou a situação. Tá na droga, deixa lá. Aleluia. Tá na bebida, deixa lá. Meu Deus. Oh, meu Deus! Ei! Por que ainda está deitado? E por que aceitou a situação? Por quê? Aleluia! Jesus está nos ensinando neste texto que Jesus ele levanta. Quando ele levanta, ele repreende. Ele dizendo, olha, nessa situação você tem que se levantar. Olha, nessa situação você não pode aceitar. Repreenda essa situação da sua vida. Aleluia. Quando Jesus repreende, a Bíblia vai dizer que as águas, o vento fica normal e uma paz entra naquele lugar. Sabe por que ainda a paz não entrou aí dentro? Sabe por quê? Porque você já aceitou a situação. Aceitou a situação, deitou, deixou no automático. Por isso que a paz ainda não entrou. Por isso que o milagre ainda não entrou. Jesus te convida nessa noite. Levanta-te. Levanta. 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 Repreenda essa situação da tua vida em nome de Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que os discípulos, quem é esse homem? Quem é este homem que até as águas e o vento lhe obedecem? Aqui eu entendo. Olha, Jesus está no barco, entenda, Jesus no barco a todo tempo, Jesus observando as águas entrar, o perigo, a tempestade, mas Jesus se levantou para fazer o milagre quando os discípulos gritou, quando os discípulos clamou. Sabe por quê? Tem gente que ainda não recebeu o milagre porque Jesus até está no teu barco, mas Jesus ainda não manifestou o milagre porque tu não gritou por ele.
Um gritou por ele. Quando começar a gritar por ele, ele vai fazer um reviravolta. Oh, aleluia. Quando começar a gritar por ele vai mudar a situação. Quando começar, ele tá no teu barco, mas ele vai começar a mudar a situação quando começar a gritar por ele. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Jesus está até no teu barco, mas muitas das vezes você não grita, você não chama por ele. Jesus está no barco, mas quer chamar pela vizinha. Jesus está no barco, mas quer chamar pelo professor. Ai, ranco, tá? Ah, meu Deus. Jesus está no barco, oh, aleluia. Mas quer chamar pela colega que conheceu agora. Jesus está no barco, mas quer chamar, já está chamando gente de amigo. Conhecer agora já é amigo. E Jesus no barco, desde o começo. E Jesus falando, grita por mim, chama por mim, fala para mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus está no barco. E os discípulos gritou: ei, quem é esse homem que até o vento e as águas obedecem? E o milagre, o prodígio, a maravilha aconteceu naquela noite. Porque assim será na minha e na tua vida. Passa a gritar, a chamar por Jesus. Além de chamar a tua vizinha, chama Jesus. Além de contar as tuas coisas pro professor, além de contar para a pessoa que você conheceu agora, conte para Jesus. E o milagre vai acontecer. E o nome de Jesus será glorificado. Aleluia. Bate palma para Jesus e o nome de Jesus é glorificado.